Vamos voltar a falar sobre o orçamento da União, porque isso implica ou tem impacto na vida dos cearenses. Afinal, a bancada do Ceará em Brasília tem direito, já apresentou emendas nos valores que superam os 652 milhões de reais. E nessa agenda tem a visita do governador Camilo Santana com deputados federais e senadores ao Hospital da UES, como conta agora o repórter Carlos Alberto. O governador Camilo Santana visita nesta segunda-feira pela manhã as obras do Hospital da Universidade Estadual do Ceará, UES, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Camilo convidou deputados federais e senadores a acompanhá-lo nessa agenda para mostrar aos parlamentares como estão sendo investidos os recursos destinados pela bancada do Ceará no orçamento da União. Em 2020, por meio de um acordo entre Camilo e os deputados federais e senadores, a bancada contemplou o governo do estado com 110 milhões de reais em emendas coletivas impositivas. Camilo esperava o mesmo volume de recursos para o orçamento de 2022, cujo prazo de apresentação de emendas ficou encerrado na última quinta-feira, mas não houve consenso. A falta de entendimento fez com que o governador entrasse em uma nova articulação para convencer os deputados federais e senadores mais próximos ao Palácio da Abolição a destinar o valor integral que cabe a cada um nas emendas de bancada para o hospital universitário. A parte referente a cada parlamentar em relação ao bolo das emendas coletivas, que somam 212 milhões e 600 mil reais, é de 8 milhões e meio. É essa fatia que o governador Camilo Santana quer que os parlamentares destinem às obras do Hospital Universitário. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, temos aí essa visita, o governador Camilo Santana ainda conversa com os deputados federais e senadores para atrair mais recursos do orçamento da União para as obras da UES. Mas como disse bem o deputado federal Heitor Freire na nossa conversa há poucos instantes, cabe a cada um dos deputados federais decidir qual destino dará a seus recursos das emendas parlamentares ou da parte da emenda de bancada que caberá a cada um para 2022. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Sem dúvida, Luziano, esse hospital universitário que está sendo construído ali no campus do Itaperi, na UES, terá mais de 650 vagas, é um complexo hospitalar de primeira que os cearenses precisam. O embate que está sendo travado em relação a essa questão das emendas é algo, Luziano, que o governo do estado naturalmente vai ter que saber conviver e até saber administrar essas divergências, vamos dizer assim, políticas. Porque na realidade, como o governo também tem maioria, inclusive entre os representantes dos 22 deputados federais cearenses e entre os senadores, então, no fim das contas, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, o governador Camilo Santana poderá ter algo em torno entre 80 milhões a até 90 milhões de reais em verbas que a base governista poderá dedicar das suas emendas para o Hospital da UES. Não creio, por exemplo, que nós teremos problema de continuidade numa obra que está prevista para ser entregue no final do ano que vem, 2022. Um ano que com certeza os cearenses aguardam, porque será importante mais um equipamento, mais uma obra que chega na área de saúde. Eleições 2022, o senador Cid Gomes comandou encontros regionais nesse final de semana do PDT, nas regiões do Vale do Jaguaribe e também na região do Maciço do Baturité. Em Russas, Cid Gomes disse que trabalha forte para a manutenção da aliança PT-PDT, como conta a correspondente Raquel Tavares. Durante encontro regional do PDT, que contou com lideranças estaduais e locais do partido, nesse final de semana na cidade de Russas, o senador Cid Gomes afirmou que tem se empenhado em manter uma aliança partidária entre a sua sigla e o Partido dos Trabalhadores no Ceará. Cid diz que teve um encontro com o ex-presidente Lula a pedido dele e que, apesar da situação, com certeza, o partido se identifica mais com o PT do que com Bolsonaro. E ele não é um agregador, mas ele é tão beligerante, gosta tanto de confusão, de briga, que ele parece que vive com o universozinho que ele tem cativo, que deve ser aproximadamente 20%
do eleitorado brasileiro. Aquele que acha que um cara é macho deve bater na mulher, aquele que acha que negro é subespécie, que tem que se conformar com escravidão, aquele que acha que empregada doméstica também é subespécie, enfim, esse tipo de gente que infelizmente sempre existiu, mas era um povo escondido. O Bolsonaro fez com que ele saísse do armário. Cid Gomes também criticou Bolsonaro e disse que o seu grande e constante índice de rejeição se deve ao fato de não ser um político agregador, e sim disseminador de ódio entre a população e os poderes. Eu tive um encontro com Lula a pedido deles, né? E eu, como estou muito empenhado em manter uma aliança aqui no Ceará, entre o PDT e o PT, eu achei que devia ir. E eu fui lá e disse o que eu penso para ele. Nós temos diferença. Temos muito mais proximidade. Se perguntarem quem é mais próximo, o Bolsonaro ou o Lula? Nosso. Eu teria dúvida de dizer que o Lula é mais próximo nosso. Com informações da FM 98.5 no Vale do Jaguaribe para o Alerta Geral, Raquel Tavares. Cid Gomes foi também ao Vale do Acarape e em Redenção reuniu lideranças municipais do PDT. As informações chegam agora com Sátrio Salles sobre esse encontro que reuniu lideranças municipais da região do Maciço do Baturité. Os pré-candidatos do PDT ao governo do estado, após a reunião no Vale do Jaguaribe, realizada neste sábado, estiveram neste domingo no município de Redenção, com representantes dos municípios da região do Maciço de Baturité. O senador Cid Gomes comandou o encontro do PDT na cidade de Redenção e dedicou parte do seu discurso a elogiar o deputado federal Mauro Filho, pai do prefeito Davi, e um dos pré-candidatos pedetistas ao Palácio da Abolição. Cid destacou o talento de Mauro Filho para administrar as finanças do poder público. É um talento, é uma inteligência que se situa entre as melhores inteligências do Brasil naquilo que ele encampou como estudo e área de atuação, que é fundamental. Alguns prefeitos, vereadores e militantes do PDT ficaram entusiasmados com as palavras do senador Cid Gomes e receberam os elogios a Mauro Filho como um sinal de fortalecimento de pré-candidatura do pedetista ao governo do estado. Para outros mais acostumados aos bastidores políticos, os elogios de Cid podem significar um consolo para Mauro Filho continuar na Câmara Federal e eleger o filho Davi à Assembleia Legislativa. Com informações dos bastidores políticos da região do Maciço de Baturité, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Todos os pré-candidatos ao governo do estado, nessa lista estão Cid Gomes, Roberto Cláudio, Evandro Leitão, Mauro Filho e Isolda Sela, participaram dos encontros regionais do PDT na região do Vale do Jaguaribe e também no Maciço do Baturité. E esse movimento, o jornalista Beto Almeida, o senador Cid Gomes tem dito o seguinte: estamos debatendo, discutindo fora de ano eleitoral, o que não é comum para os políticos. O PDT se prepara para a disputa das eleições de 2022. O senador Cid Gomes revelou durante esse encontro na região do Vale do Jaguaribe que tem intensificado encontros com conversas com as lideranças nacionais do PT e do PDT na busca de um entendimento que mantenha a aliança no Ceará. E o que chamou a atenção também é essa informação do Sátrio Salles sobre os elogios do senador Cid Gomes. Para alguns, de acordo com a apuração feita pelo Sátrio Salles, há um fortalecimento da pré-candidatura de Mauro Filho ao governo do estado. Para outros, porém, os elogios já é a porta aberta para Mauro Filho continuar como deputado federal e esquecer a disputa pelo governo do estado em 2022. Será essa a leitura, Beto Almeida? É uma das leituras possíveis, eu acho que essa é a mais viável, inclusive, Zeno, porque o próprio senador Cid Gomes deixou muito claro aí que e a possibilidade não só do Mauro, com essa porta aberta, como você fala, de ir e continuar na Câmara Federal, como de eleger o filho, que é o atual prefeito de Redenção, com a possibilidade de
sua vaga aqui na Assembleia Legislativa. E tem ainda mais um aspecto que eu coloco, Luciano, que o próprio Ciro Gomes, em declarações recentes, disse, por exemplo, que na montagem da equipe dele de auxiliares, ele disse que tem no total mais de 100 pessoas e que entre essas pessoas, por exemplo, na área econômica, ele destacou como um dos seus consultores diretos que terá papel decisivo e importante na campanha presidencial dele em 2022, exatamente o nome do Mauro Filho. Ele disse que é um dos mais preparados, um dos mais inteligentes economistas do país e que sempre vem dando essa contribuição. Numa prova clara de que não se pode ter, por exemplo, uma atribuição tão importante e que demanda tanto da pessoa como disputa ao governo do estado, num cargo executivo que por si já é por demais disputado, e você dividir essa tarefa numa outra disputa presidencial, onde você vai ocupar um cargo estratégico, que é exatamente elaborar propostas e estar auxiliando o candidato, o Ciro Gomes, nestas questões econômicas. Então, isso mostra claramente a possibilidade de apesar de todo esse reconhecimento, de todo esse elogio, de Mauro Filho ser hoje um forte candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados. E para finalizar aqui essa parte do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, na agenda desta semana está o debate sobre a PEC dos precatórios, proposta de emenda à Constituição Federal, que foi aprovada pela Câmara, gera polêmica no Senado e disciplina mudanças nos cálculos que o governo federal tem para os gastos de 2022. E também o governo quer aprovar no Senado a PEC dos precatórios para permitir uma folga no orçamento e garantir o pagamento do benefício do Auxílio Brasil. Vamos ter consenso nesta semana? Luciano, é preciso, né? Há alguma expectativa do governo em relação à aprovação da PEC dos precatórios. E esse debate faz parte exatamente desse esforço dos senadores para chegar a um consenso que viabilize o pagamento do Auxílio Brasil, que é o programa social que já está aí, sucedendo o Bolsa Família, sem que haja adiamento, Luciano, de precatórios ou alteração do teto de gastos. Essa é a ideia. Não é fácil construir esse consenso, porque isso implica em várias alterações no texto que já não tem como ter dúvida, Luciano. Vai ser alterado. E sendo alterado, a gente já conhece como é que vai ser esse rito. Ele vai ser alterado no Senado, vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados, porque foi lá que o projeto recebeu todas as suas alterações significativas inicialmente. Isso significa dizer o seguinte, que a pressa do governo nesta semana é exatamente buscar e encontrar esse consenso para aprovação dessa matéria. E daqui a pouco eu volto ainda aqui dentro do bate-papo político com o jornalista Beto Almeida para falar sobre os desdobramentos da suspensão das prévias do PSDB, que nesse domingo escolheria o candidato do partido à presidência da República. Tem muito tumulto, muita confusão e ainda mais fragilidade do ninho tucano. Daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real.